nome é Guilherme Canella. Como vocês se dão conta, eu sou brasileiro, mas há muitos anos vivendo fora do Brasil e tenho o prazer de trabalhar debaixo da supervisão do meu chefe aqui, o diretor-geral adjunto da Unesco para temas de comunicação e informação. Eu chefio a área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, mas agora a minha função aqui é só ser o intérprete dele na relação com vocês. Uma breve apresentação: o Dr. Tawfik Jelassi, antes de ser diretor-geral adjunto da Unesco para temas de comunicação e informação, foi por muitos anos um scholar, um especialista e professor na área de transformação digital em vários importantes centros de formação no mundo, na França, na Suíça, nos Estados Unidos. Ele foi ministro dessa área de transformação digital no país de origem dele, a Tunísia, e já, since when? 2 years, 3 years with us? 3 e há 3 anos ele ocupa essa posição chave na Unesco de chefe global da área de comunicação e informação. A Unesco é um knowledge partner, um parceiro de conhecimento do G20 em 2 áreas importantes: integridade da informação e inteligência artificial. Então a ideia é que o Dr. Jelassi vai fazer uma breve apresentação para vocês entenderem o contexto da presença da Unesco no marco desse grupo de economia digital e depois aberta a perguntas. Tawfik, with you. Bom dia. Good morning to all. Very nice to meet you in this context. As Guilherme Canella has said, we work in the communication and information sector of UNESCO, which deals with many topics, including media freedom, media development, media and information literacy, digital transformation, access to information, safety of journalists, and so on and so forth. So what is common here? Então, ele está introduzindo os principais tópicos que são tratados debaixo do setor de comunicação e informação da Unesco. Ele fez referência à liberdade da mídia, desenvolvimento da mídia, alfabetização informacional e midiática, transformação digital, acesso à informação pública e segurança de jornalistas. So you may say, what is common among these topics? What is common is information, and today's information has to be shared, has to be disseminated, has to be communicated, including online, or mainly today becoming through internet platforms and social media. So in the mission of UNESCO, in its constitutional charter, which was established 80 years ago, the mission of UNESCO includes promoting the free flow of information, promote the free flow of information as a vehicle for ideas and knowledge. Então, vocês podem se estar perguntando qual é o ponto comum entre essas várias agendas que estão debaixo do mandato da Unesco de comunicação e informação, e esse ponto comum precisamente é o fluxo informacional. A informação precisa ser compartilhada, disseminada, comunicada, e isso hoje acontece de diversas formas, mas sobretudo através da internet, das plataformas digitais, das redes sociais. Há 80 anos, quando a Unesco foi criada, está lá muito claro na Constituição da Unesco, logo no primeiro parágrafo, que a Unesco tem a missão no sistema das Nações Unidas de promover o livre fluxo de informações, justamente para estimular as ideias e o conhecimento. We know all that information that is fact-based, that is checked, that is objective, can be a very important vehicle for
intercultural dialogue, for understanding, and ultimately to sustain peace. And why I mention peace? Because the overall mission of UNESCO is to build peace in the minds of men and women. Build peace in the minds of men and women. How? Through education, culture, the sciences, information, and communication. A informação, quando ela é baseada em fatos, quando ela é checada, quando ela é objetiva, pode ser um veículo, ou com alguma frequência é um veículo fundamental para o diálogo intercultural, para o entendimento mútuo entre os povos e as nações, e, portanto, é um elemento central para promover a paz. E ele diz por que eu estou mencionando a paz, porque o objetivo central da missão da UNESCO é promover a paz nas mentes de homens e mulheres no mundo todo, através da educação, da cultura, da ciência, que são outras áreas de mandato da UNESCO, e também de comunicação e informação. So this is the overall maybe framing of the mission of UNESCO, and within that what we have been doing on information and communication. Now back to the G20 and the Brazilian presidency of major global event. Information integrity is one major theme in this year's Brazilian presidency of the G20. What do we mean by information integrity? Information, as I said, has to be fact-checked, objective, has to be, as I said, conducive for social and economic development. We have to combat disinformation. We have to fight against misinformation and hate speech online. This is a major work of UNESCO for the last several years. We call it an initiative that we call Internet for Trust. We want the internet to be a place where we trust the information that we come across, not a place for fake news, not a place for deep fake and disinformation, including on climate change. And this is of special interest to Brazil, how to combat climate disinformation, since Brazil will host next year the COP30 summit here. So, ele primeiro quis apresentar para vocês pano de fundo geral do mandato da UNESCO, mas agora falando especificamente em relação ao G20 e a presidência brasileira do G20, um dos temas centrais que a presidência brasileira do G20 colocou para discussão, especialmente neste grupo de trabalho, é o tema da integridade da informação. E o que isso significa está relacionado com os comentários anteriores que ele fez sobre a importância de ter informação que seja factual e checada, objetiva, e essa informação é fundamental para o alcance do desenvolvimento social, inclusivo e sustentável. E para isso, uma das questões centrais que a UNESCO vem colocando há vários anos é a importância, para garantir a integridade da informação, do combate aos problemas. A desinformação, que em inglês a gente utiliza dois termos, a gente utiliza o termo disinformation and misinformation, porque a ideia é fazer uma diferença entre... I'm doing a parenthesis here, sure, because in Portuguese we don't have two words. Desinformação é quando há uma intenção deliberada de espalhar mentiras, e a misinformation é quando alguém encaminha uma informação equivocada, mas sem deliberadamente ter a intenção de causar um dano ou de espalhar uma mentira. Mas também o combate ao discurso do ódio. Então, em função de tudo isso, já há alguns anos a UNESCO lançou uma iniciativa chamada Internet for Trust, ou uma internet de confiança, justamente com um claro objetivo de que não há como garantir a integridade da informação se a gente não gera um ambiente de confiança no espaço digital. E para isso, de novo, é importante o combate às chamadas fake news, ou agora as deepfakes, que são geradas no âmbito da inteligência artificial, por exemplo.
E, finalmente, uma das questões fundamentais aqui, muito relacionadas ao desenvolvimento sustentável, é como combater a desinformação em relação, por exemplo, às mudanças climáticas, e essa é uma das agendas que a Unesco está particularmente apoiando a atual presidência do G20, a presidência brasileira do G20. So that last note, we are very happy that Brazil, as the president of the G20, has announced a major initiative, which is a global initiative on information integrity against climate change. And Brazil, we are thankful to the government because they approach UNESCO and asked UNESCO to play a key role in this new global initiative on information integrity. And we are delighted to do that. A Unesco está particularmente feliz com o anúncio do governo brasileiro de uma nova iniciativa global, uma iniciativa global sobre integridade da informação, mas particularmente no âmbito das mudanças climáticas, e isso não só está conectado com a atual presidência brasileira do G20, mas também já olhando para o futuro, já que, como vocês sabem, no ano que vem o Brasil vai ser sede da 30ª Conferência das Partes, COP30, dos acordos globais sobre mudanças climáticas. Então, a Unesco está fortemente apoiando o Brasil e vai ocupar um papel importante nessa nova iniciativa global que o governo brasileiro está lançando como parte das discussões do G20. So maybe later on, if you are interested, I can tell you more about our ongoing work regarding contribution of UNESCO to build an Internet of Trust. But let me briefly mention two other topics that UNESCO has been very much working on, and sometimes in a very proactive way. One is our work on the ethics of artificial intelligence. This work started 6 years ago. It didn't start last year with ChatGPT and with generative AI. It started back in 2018. And it has resulted 3 years ago already in the first global normative instrument, which is the UNESCO recommendation on the ethics of artificial intelligence, approved by the 193 member states of UNESCO, calling for an ethical and responsible use of AI. So this has preceded many efforts which are taking place now or have accelerated for sure since the advent of ChatGPT, the European Union, the UN, New York, the OECD, but also individual countries' initiatives to push and advocate for an ethical use of this very powerful technology called artificial intelligence. The UNESCO work in this field was pioneer and today is being implemented so far in 60 countries around the world. Então, durante as perguntas e respostas, se vocês quiserem saber mais do trabalho da Unesco para construir uma internet de confiança, o diretor-geral adjunto está à disposição para falar, mas ele, antes disso, gostaria de se referir a 2 tópicos adicionais. Um deles é o tema da ética em relação à inteligência artificial, particularmente sublinhando que a Unesco começou esse trabalho muito antes dos atuais debates que foram acelerados, por exemplo, com o lançamento do ChatGPT e as discussões sobre inteligência artificial generativa. A Unesco começou esse trabalho lá atrás, em 2018, e esse trabalho resultou na aprovação do primeiro instrumento normativo global sobre esse tema, que é uma recomendação para todos os 190, à época 193, agora 194 Estados-membros da Unesco, que se chama Recomendação sobre Ética na Inteligência Artificial. E, evidentemente, com os avanços na inteligência artificial, particularmente o lançamento do ChatGPT, essa discussão foi acelerada
e hoje várias instituições, como é o caso das Nações Unidas, da União Europeia, da OCDE, estão todos, e vários países individualmente, estão todos levando adiante esta discussão, esta bandeira do uso ético e responsável da inteligência artificial, e a Unesco, por exemplo, está apoiando mais de 60 países ao redor do mundo na implementação desta recomendação sobre ética e inteligência artificial. So one final word on this. When I say 60 countries are currently implementing the UNESCO recommendation on the ethics of artificial intelligence, you may say, how? It's not just a paper document, a recommendation and a declaration. It came with a set of instruments and a toolkit that allows individual countries to assess their readiness as far as AI is concerned, but also to assess, to evaluate how ethical AI systems and applications are being used in a given country. So the recommendation is on the website if you want to see the different clauses, items in it, but we have the instruments, we have the toolkit that allows individual country to do this AI readiness assessment and evaluate the ethical dimension in the use of artificial intelligence. Uma palavra final sobre esse tema da inteligência artificial e a ética, quando ele menciona que a Unesco está apoiando 60 países a implementar esta recomendação, há uma pergunta fundamental, que é como exatamente isso acontece, para que isso não seja um documento que fique dentro de uma gaveta. Então, particularmente, a Unesco, juntamente com essa recomendação, produziu uma série de instrumentos, inclusive uma caixa de ferramentas para os países, através através da aplicação dessa caixa de ferramentas, os países podem verificar o quão prontos eles estão, em inglês a palavra é readiness, para efetivamente implementar um uso ético da inteligência artificial, inclusive avaliando qual é o atual estágio desse desenvolvimento de políticas e tecnologias baseadas em inteligência artificial, vis-à-vis os elementos-chave da recomendação que a Unesco aprovou já faz alguns anos sobre essa temática. One last topic, I'll be brief because the idea is, of course, to have a conversation. A third theme, which is very important for UNESCO, is digital transformation. This is a topic that concerns all countries around the world. It concerns governments, public sector, as well as the business and private sector. You know, and you are, of course, not only an internet generation, you are a digital generation, you are even the AI generation. You know that digital is all over the place. In education, in the sciences, in health, in economy. That's why this is the digital economy working group. Digital is all over the place. What does that mean? It means that we have to rethink and transform how we work in this digital era. That is digital transformation. What are we transforming? We are transforming processes, we are transforming strategies, we are transforming mindsets of the people in order to transform their behavior, how they can be effective and successful in a digital interconnected era, in a digital economy, as an example. How about digital education? We cannot teach, we professors, you cannot learn, you students, the old way. Because today you have ChatGPT on your mobile. Professor says something, you can check it immediately and tell him or her whether he's right or wrong. Before, the professor used to hold the truth and all the truth. And students and learners had no knowledge base as powerful, as quick as generative AI and ChatGPT. So today, it's not, we need to rethink and reform education. We have to transform education. So digital transformation in health sector as well. Telemedicine today, telesurgery today happens
A surgeon is in one country, the patient is another country. And the surgery can take place through digital means. So what I'm saying is digital transformation is something so important, something that will take even a higher importance for all sectors. And UNESCO has developed frameworks, has developed capacity building, capacity development programs, content, because we need to change how civil servants operate. We have to change how teachers teach. We have to change how judges go about the rule of law. So there are many, many professions that are impacted, and this is part of the work of UNESCO on digital transformation. O terceiro tópico ao qual ele gostaria de fazer referência, ligado a esse grupo de trabalho, é o tema de transformação digital. E aqui com uma especial ênfase que não só os governos, mas o setor público, mas também o setor privado, em todos os níveis, inclusive os níveis de comércio e de negócios, estão sendo impactados pela transformação digital, inclusive, claro, pelas questões de inteligência artificial. E aqui nós estamos falando de educação, de saúde, de negócios, do sistema judicial, etc. Não por outra razão, esse grupo de trabalho em economia digital tem um componente tão importante relacionado ao tema da transformação digital. Então, para a Unesco e para o setor liderado pelo Dr. Gelassi, o repensar essas questões está no nosso dia a dia, está no dia a dia de trabalho. E o que significa este repensar? Significa repensar processos, significa repensar práticas, significa repensar as próprias instituições. E aí ele deu dois exemplos, o exemplo da educação, como os educadores têm que repensar sua própria relação com os estudantes a partir do advento dessas novas tecnologias. Ele deu o exemplo da medicina, como a telemedicina tem impactos profundos nessa nova reconfiguração. Portanto, para a Unesco, isso é um elemento da mais alta importância, incluir a transformação digital nesse processo. E a partir daí, a Unesco generou uma série, de novo, de ferramentas, de quadros normativos de discussão, mas também de ferramentas de formação de profissionais, particularmente de formação dos servidores do poder público, e aí nós estamos falando dos professores, nós estamos falando dos médicos, mas nós também estamos falando, por exemplo, dos juízes, que todos vão ter que reaprender como tomar decisões a partir do uso dessas novas tecnologias. Thank you. I think Guilherme has made my answers even better. Bom dia, meu nome é Débora Freire, eu sou da SECOM do município de Maceió. Falando em transformação digital, que o senhor acaba de citar, e partindo para o tema governo digital, que é um dos temas debatidos aqui no G20, né? Maceió tem algumas ações, como, por exemplo, instalar o Wi-Fi em áreas de periferia, desburocratizar processos por meio de novas tecnologias, entre outras, e eu queria que o senhor apontasse qual é a importância de ações de governos pequenos, como é o caso de Maceió e outras cidades em países em desenvolvimento que estão presentes no G20, né, para fortalecer o governo digital e fortalecer com isso a democracia, a democratização dos serviços públicos. And thanks to Maceió for hosting us for this important event. To answer your question, beyond digital infrastructure, or what you call public digital infrastructure, DPI, you mentioned the City Hall is putting in place hotspots, wireless internet connectivity. This is what I would call the public digital infrastructure. Besides this, I believe there are three types of digital transformation. The first type, it's what you call digitization, to digitize. Example, if a citizen needs a birth certificate from the city hall or the local government, in the past he or she would go to a public administration
ask for a birth certificate and get a piece of paper. Digitization means make that possible online. So you don't waste your time, you don't queue up, you don't do it Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. You can do it 24/7 from anywhere, and it's easy and it reduces the cost and the burden. That's how to digitize. Something that was paper becomes digital. That's level 1. Obrigado primeiro pela questão e pela hospitalidade de Maceió, a todos nós que estamos aqui convidados para essa reunião. Ele vai fazer referência a 3 pontos que são importantes para os governos, inclusive as municipalidades, considerarem no processo de transformação digital. Ele fez referência antes ao seu exemplo de oferecer acessibilidade a redes Wi-Fi. Isso é o que se chama de infraestruturas públicas digitais. Isso é um dos temas que está sendo discutido aqui na reunião do G20, em inglês Digital Public Infrastructure, mas ele quer fazer referência a outras 3 questões importantes. A primeira delas é a digitalização. Digitization. Yes, because the second level is digitalization. But the first level is digitization. Acho que em português a gente usa a mesma palavra, mas são 2 questões diferentes. Uma é digitalizar os documentos que antes estavam em suporte papel, por exemplo, e isso tem uma série de benefícios para a cidadania. Ele deu o exemplo do cidadão ou da cidadã que quer ter acesso à certidão de nascimento, que antes você tinha que ir a um cartório, fazer fila, esperar os horários do cartório e etc. E hoje, em muitos lugares, isso está disponível online, através de um documento com certificado digital, e o cidadão ou a cidadã pode acessar isso em qualquer hora, em qualquer momento, não precisa fazer fila e etc. O que tem uma série de benefícios, incluindo a redução de custos para esses. Então, essa digitalização de documentos que antes estavam em outros tipos de suporte, papel, mas podia ser audiovisual, etc., é um dos elementos importantes do processo de transformação digital no setor público. So when I said 3 levels, let me say what they are and then explain a little bit. I explain the first. First is digitization, to digitize, to move from paper to electronic. Second level is digitalization, which means you transform the process. Example, I need a passport. A passport is not just the birth certificate. There are many other documents, my address, maybe about my parents, maybe former nationality document or national ID card. So to digitalize a whole process before I get my passport. Right? So that is more than just a document that we move from paper to digital. This is something that concerns or involves different administrations, different people, a broader context, a broader process. That is digitalization. The first level was digitization, right? And the last, do you want to translate the second level, maybe? Ele está colocando aqui diferentes níveis nesses processos. Em português a gente não tem palavras diferentes para isso, mas o primeiro é quando você simplesmente, ainda que seja importante, faz a mudança do suporte papel para o suporte digital. Mas o segundo é um passo adiante, que é transformar toda a cadeia de processos que estão relacionados a uma determinada atividade que é relevante para a cidadania. De novo, ele deu um exemplo de uma questão relacionada à documentação. Se você precisa emitir um passaporte, não se trata só de ter o seu passaporte ou a documentação numa versão digital, se trata de garantir que cada etapa do processo possa ser realizada de maneira online ou de maneira digital. E isso implica muito mais do que simplesmente transformar o suporte. Implica ter processos de governança eletrônica que acelerem e tornem esses processos mais fáceis. Em inglês, há 2 palavras similares, mas diferentes para isso. Em português, a gente provavelmente usaria transformação digital de processos, enquanto na outra é digitalização de documentos. And the last level, digital transformation.
you transform what government is about, what a local government, what a city hall is about. In some countries, all government services to citizens are available as an app on a mobile phone. Government is an app on mobile phone. Not just for a passport, but suppose you need a document to certify ownership of a house, of an apartment, of a piece of land. Suppose you need to register a car that you just bought. Whatever, whether car registration, whether real estate registration, whether passport renewal, or all what government has to offer citizens as services. These are available as an app on mobile phone. You never go to a physical administration. You don't talk to a civil servant. You don't queue up. You don't leave work or studies to do that, because when is public administration open? Monday to Friday, 9 to 5. That's when you work, or that's when you study. So you have to quit your work or skip your classes in order to do an administrative task. That's not good for you as a citizen. It's not good for government, right? Because the queues, because of the paperwork, because of the cost. So today, how can we transform local government or federal government services to citizens by capitalizing, by leveraging digital technologies? That is digital transformation. Transform who you are as a government and your relationship with citizens thanks to new digital capabilities. So, then I'll have a one-sentence conclusion. A terceira etapa desse processo, que é um nível superior, é uma verdadeira transformação digital de toda a administração pública. Então, não se trata de escolher um processo em particular, por exemplo, a emissão de passaportes, mas que todos os serviços oferecidos à cidadania estejam disponíveis através de uma porta de entrada ou de saída do governo, por exemplo, um aplicativo, através do qual a cidadania possa exercer qualquer uma das relações que precisa ter com o serviço público, seja um certificado de propriedade de uma casa, de um terreno, de um apartamento, seja registrar um carro, seja marcar uma consulta no serviço de saúde pública, etc. Então, o conceito aqui, na verdade, é como é que você reduz a necessidade da cidadania de estar indo de segunda a sexta, das 8 às 5, mas tenha um portal permanente de execução de serviços públicos. E isso é ressignificar o uso das tecnologias, fazer com que isso seja realizado de uma maneira óptima, através dessa nova processo de transformação digital. Então, realmente é um nível mais além, um repensar de toda a relação do serviço público, seja uma municipalidade ou seja o governo federal com os seus cidadãos e cidadãs. So my conclusion here to in answering your question, any local or federal government, any public administration and authorities has to ask themselves, where are we? Are we in digitization? Are we in digitalization? Or are we in digital transformation? But quite often, when I talk to officials, not only in government, public sector, but also leaders in business, private sector, they confuse these three concepts. They use these words actually in an interchangeable way. They are different concepts, they are different words. We need to have the vocabulary clear and right, and to know where are we in our strategy. Are we in level 1? Are we in level 2? Have we moved to level 3? That gives you a vision, that gives you a strategy, and of course an action plan down the road implementation-wise. Então, em conclusão à sua pergunta, ele sublinha que é fundamental que sejam líderes políticos, um prefeito, um governador, um presidente, ministro ou líderes empresariais, que eles se façam a seguinte pergunta: onde nós estamos nessas três escalas? Nós estamos na fase de apenas fazer a digitalização de documentos, nós estamos na escala, na fase de fazer a transformação de alguns processos, ou nós estamos numa real transformação digital?
E ele diz que, com muita frequência, quando ele fala com líderes políticos ou líderes empresariais, há uma confusão de achar que está na transformação digital, quando, na verdade, estão no processo ainda de somente, de novo, entre aspas, fazer a digitalização de documentação ou estão na fase 2. Entender em que fase do processo uma determinada municipalidade ou uma empresa está é fundamental para ter uma visão de futuro e desenvolver as estratégias necessárias para sair da etapa 1 e passar, por exemplo, para a etapa 3, que é o que todos deveríamos almejar. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Meu nome é Rogério Costa, eu sou daqui de Alagoas, sou da Gazeta News, da Gazeta de Alagoas e do Gazeta Web. E gostaria de cumprimentar o senhor Gelassi, seja bem-vindo aqui à nossa cidade. E a minha pergunta, eu gostaria de abrir um parêntese diante de toda essa discussão, esse grande debate sobre transformação digital, que é exatamente citar que o mundo possui aproximadamente 300 variantes da linguagem de sinais. O Brasil tem a Libras, que é muito utilizada aqui, que é uma linguagem exclusiva dos brasileiros e brasileiras surdos. E eu gostaria de saber ainda, porque dia 23 de setembro é o Dia Internacional da Linguagem de Sinais, isso inclusive determinado pela Organização das Nações Unidas, ONU, e quais são os desafios para uma estimativa que há hoje de 900 milhões de pessoas que podem desenvolver surdez até 2050. 5% da população brasileira é surda e parte dela utiliza Libras, mas tem muita dificuldade para se relacionar com pessoas surdas e até não surdas de outras nacionalidades. Eu queria saber o que é que o G20 pode fazer em termos de acessibilidade para que essas pessoas sejam incluídas definitivamente na comunicação, porque a comunicação já é um desafio naturalmente para elas, mas existem meios e alternativas para se diminuir essa distância. Muito obrigado. Thank you for your question. It's a very important issue that you raised, which is also part of the UNESCO mandate. So let me tell you what we are working on. First of all, digital inclusion. We have a whole section at UNESCO in charge of this, a whole department in charge of digital inclusion. Why? Because the lady from the City Hall of Macau mentioned public digital infrastructure. Here, G20 talks also about digital connectivity. It's important. But if you have the digital connectivity, but we have content in a language that is not accessible, how good is having PCs and hotspots and Wi-Fi? I have the infrastructure, but I cannot understand what is online because I don't speak English, which is the dominant, by far, the dominant language on the internet. How many languages are on the internet? About 120, 130. How many languages are there in the world, including sign languages? Over 8,000. You see the gap between 130 and 8,000. So digital inclusion is so important because we have to reach out. We cannot afford, you know, this concept that is now 20 years old, building the information society. This was a major United Nations summit that took place 20 years ago. It's called WISIS, the World Summit on the Information Society. We cannot build an information society by having a percentage of society, an important segment of people who cannot digitally understand content. They can connect, but the content is not in their language. Example, indigenous languages. Sure. Então ele fez referência de que isso é um tema da mais alta importância para a UNESCO. A UNESCO, inclusive, tem um departamento inteiro sobre inclusão digital. E dentro desse departamento, uma das questões fundamentais é como garantir que a conectividade digital e a presença da infraestrutura seja um dos temas, mas não o único tema. E aí ele faz referência justamente aqui, se o conteúdo que está através dessa infraestrutura, seja os computadores, seja as redes de Wi-Fi, não pode ser acessado pelas pessoas
isso não tem, para elas não tem o significado necessário. Então ele traz um exemplo que é fundamental. Hoje há uma estimativa que há entre 120 e 130 línguas que estão disponíveis no espaço digital, mas a Unesco tem um mapeamento que nós temos 8.000 línguas faladas no mundo, inclusive a língua de sinais. Então, ele está confirmando a sua pergunta, que veja a lacuna que há entre as 130 que estão disponíveis e as 8.000 que são efetivamente faladas. Então, quando uma parcela da população, seja porque fala uma dessas 8.000 línguas ou a língua de sinais, quando o conteúdo disponível no ecossistema digital não está disponível nessas línguas, a presença da infraestrutura somente não é suficiente para alcançar esses objetivos. E aí, finalmente, ele lembra que há 20 anos atrás o Sistema das Nações Unidas promoveu o que se chama da Cúpula para a Sociedade da Informação, e construir uma sociedade da informação significa que não haja nenhuma parcela desta população, por exemplo, 5% que você menciona na sua pergunta, que estejam fora do ambiente digital, justamente porque não tem condições de aceder ao conteúdo, porque o conteúdo não está disponível da maneira inclusiva que seja necessário. So just to follow up my answer to your question, when I mentioned there are over 8,000 languages in the world, where does that number come from? UNESCO last year developed the World Atlas of Languages, in which these languages are obviously checked, investigated, and included. Let me mention two specific initiatives here. One is our work on indigenous languages, and I met twice with the Brazilian Federal Minister, Madame Sonia Guajajara. I met with her twice, once in Paris last year and once this year in Sao Paulo. So UNESCO is in charge of the United Nations International Decade for Indigenous Languages. And of course, countries like Brazil and others have indigenous languages that are not present online. And we want to ensure multilingualism on the internet. We want to ensure language diversity as a way to give access to the content. So we are in charge of this international decade on indigenous languages, which we launched in 2022 and will run until 2032. And Brazil is actively involved in this. And then I will mention after that another initiative. Ele quer fazer um segmento à sua pergunta e desenvolver um pouco mais no tema do multilingualismo. Então, de onde vem esse número, 8.000 línguas faladas no mundo? O ano passado, a Unesco lançou o Atlas Mundial de Línguas, e é através desse Atlas que há um processo de investigação, checagem, então inclusão dessas línguas nesse mapa mundial, nesse Atlas Mundial de Línguas. E aqui um dos temas muito importantes é o tema das línguas indígenas. Neste momento, há uma década das Nações Unidas sobre o tema de línguas indígenas. Essa década vai de 2022 a 2032, e a Unesco é a agência líder do sistema para a implementação deste processo de fortalecimento das línguas indígenas, inclusive no ciberespaço. Nesse contexto, ele encontrou já 2 vezes com a ministra brasileira de temas indígenas, a ministra Sônia Guajajara, o ano passado em Paris e agora numa reunião do G20 em São Paulo. E aqui, de novo, o processo fundamental, que inclui Libras, ou linguagem de sinais, é o tema do multilingualismo, do multilinguismo no ciberespaço. Inclusive, há uma recomendação da Unesco, muito anterior às discussões de inteligência artificial, sobre a importância de promover essa temática junto a todos os nossos Estados-membros. And the final initiative, so I mentioned the World Atlas of Languages, I mentioned the International Decade of Indigenous Languages,
And the last initiative is our work on digital inclusion for people with disabilities. I would call them more people with special needs, not disabled people. That's not the right framing, but people who have special needs. And why we do that? Because we believe information society has to involve all segments of society. Number two, we have to reduce the digital divide. Those who are connected to the internet and can understand the content, and those who are not. That is the digital divide that is increasing. And it's not only a divide concerning access to technology and to content. It's a data divide, it's a knowledge divide. At the end of the day, we deprive them from a human right. Why do you deprive me from the right to access information online? Because today, online information is becoming dominant. It's not on paper, it's digital. And obviously, if you don't have it in the language and stand, or if you don't take into account my sign language, then you are excluding me. I feel being discriminated against. And that is, of course, not what we aspire to. We aspire to technology that is open to all, accessible by all. And that's how we can reduce the digital divide and create the information society. Então ele mencionou o Atlas de Línguas, a década de línguas indígenas, e a terceira política da Unesco é a política de inclusão digital, também das pessoas com diferentes tipos de deficiências. E aqui a questão fundamental é como reduzir a chamada brecha digital, que vai muito além, como ele disse, da questão do acesso à tecnologia, o que evidentemente também é importante. Tem a ver com acesso ao conteúdo, numa língua ou num formato que o cidadão ou a cidadã, neste caso, da sua pergunta, com deficiência, possa compreender. Mas isso, a acessibilidade tem a ver com acessibilidade aos dados, ao conhecimento e, portanto, diminuir essa brecha digital tem a ver com esses pontos que, em última análise, é uma questão fundamental para garantir os direitos humanos de todas essas pessoas das quais nós estamos falando aqui, né? Esta exclusão, ao não ter o conteúdo disponível em certos formatos ou em certas línguas, na visão da Unesco é absolutamente inaceitável e é uma afronta aos direitos humanos. E por isso a Unesco sublinha de maneira tão importante que as tecnologias têm que ser abertas e acessíveis justamente para alcançar estes objetivos. My best day when I was minister in government, my best souvenir was when I visited a small village in the south, in a very remote area. I went there to connect that small village to the internet network and to the Wi-Fi, to the mobile telephony. And I saw young people like yourselves crying with the joy. They told me, we heard about the internet, we never saw it. At school, we cannot use it. Now, we felt in the past being second-class citizens. Now we have the technology that everybody else has. That is impactful use of technology. That is changing lives. We cannot say that we succeed in digital if we cannot touch everybody in society and help transform their lives for the better. Eu gostaria de contar um episódio que foi o melhor dia dele quando ele era ministro desse tema de digitais no país de origem, na Tunísia. Foi quando ele foi conectar um povoado na parte sul, um povoado remoto na parte sul da Tunísia, conectar pela primeira vez à internet, e ele pôde viver essa experiência de jovens chorando com essa situação de pela primeira vez ter acesso à internet, coisa que eles apenas haviam escutado falar. Então ter as escolas e os diferentes serviços finalmente conectados, e a expressão deles é que naquele momento eles estavam deixando de ser cidadãos de segunda classe
e se equiparando aos demais também por ter essa possibilidade da conexão e do acesso. Então, ele arremata dizendo que o impacto do uso das tecnologias tem que ser medido pela transformação real na vida das pessoas, senão não há êxito nessas políticas públicas. Bom dia, Sr. Taufik. Só uma informação em relação à inclusão por conta da pergunta do colega. A comunicação do G20 Brasil produz conteúdo em Guarani, uma das dezenas de línguas indígenas no Brasil, há textos e boletins de rádio que são publicados no site do G20. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos conteúdos em línguas originárias em sites e emissoras de rádio do Brasil. Os boletins são transmitidos pela Rádio Nacional para a região amazônica, está sendo ouvido nas escolas bilíngues, escolas indígenas, e está ajudando a resgatar o idioma que em algumas regiões deixou de ser falado. Então, é uma iniciativa da presidência brasileira do G20, que representa resgate, memória e resistência, e espero que seja um legado positivo para a África do Sul, que assume a presidência do G20 em dezembro, e só a África do Sul tem 11 idiomas oficiais, só os oficiais. Obrigado. Thank you for this information and congratulations. Really well done. And I apologize to those who asked questions for my long answers to each question. I try to be as comprehensive and exhaustive as possible. A minha pergunta é a seguinte, o senhor falou da expansão da conexão, mas eu trago aqui a questão da qualidade do que circula na internet. Nós, como produtores de conteúdo, jornalistas, nós somos frequentemente ameaçados em desertos, principalmente aqui no Brasil. Então, de que forma a Unesco promove ou visa promover a nossa segurança na busca na qualidade da informação? Thank you for your question. If I take the broader issue, what has UNESCO been doing to protect content creators and journalists, of course? We have a program running for more than 3 decades on promoting, protecting freedom of expression, but also the safety of journalists. UNESCO has been the United Nations agency in charge of this topic. We even have the UN Observatory for crimes against journalists, for killings of journalists. Not only that we issue statistics on this, journalists being harmed, but also we follow up on the judicial process that has to take place after a killing of a journalist. So we have been very active. For 33 years, we have been organizing every year the World Press Freedom Conference, which is the largest conference for the media. And for 26 years, we have been awarding the UNESCO World Press Freedom Prize to recognize the courage, the determination, and the high professionalism of journalists under threat. Because your point was journalists under risk, because of course of the content they create. So UNESCO is doing many things. I mentioned some of these initiatives. Our work on information integrity, the UNESCO guidelines for the regulation and the governance of digital platforms, there are chapters to call for quality, fact-checked, objective, neutral content. And as I said, this is an effort to combat the disinformation and the misinformation itself. So as you know very well, being a media professional, the whole industry has changed paradigm, moved from paper newspapers, paper magazines, paper publications to digital. So in the digital ecosystem, who is a journalist? Is it anybody who can write and post? Is it anybody who has a mobile phone, use it as a camera? Who is a journalist today with that new digital ecosystem? And how can we ensure the quality of the content in that digital space? We don't want to end up with the wild online West, that any content is available, including harmful online content, online harassment, cyberbullying, hate speech,
and disinformation. These are harmful online content that we have to combat and to ensure the quality content that you refer to. Obrigado pela sua pergunta. A Unesco, de maneira muito consistente nos últimos 30 anos, vem desenvolvendo políticas de proteção e promoção da liberdade de expressão em geral e da segurança de jornalistas em particular. A Unesco é a agência líder nos temas das Nações Unidas para a implementação do Plano das Nações Unidas para a Segurança de Jornalistas e a questão da impunidade, inclusive tendo um observatório que registra os crimes contra os profissionais da imprensa, não só com o objetivo de monitorear e coletar estatísticas, mas também de fazer o segmento judicial em relação a esses crimes, porque parte do processo da segurança tem a ver com a luta contra a impunidade nos crimes contra os teus colegas, incluindo as ameaças, etc., às quais você fazia referência. Nesse contexto, um elemento importante é colocar em evidência a centralidade do jornalismo e da liberdade de expressão para as nossas sociedades, e por isso a Unesco tem duas atividades anuais fundamentais, que é há mais de 30 anos a realização do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que se celebra todo dia 3 de maio, e nesse contexto, há 26 anos, a Unesco também faz a entrega do Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa da Unesco, justamente para reconhecer a coragem e a determinação dos profissionais de imprensa que enfrentam essas ameaças e essas resistências para trazer à luz questões fundamentais, para fazer com que os atores poderosos também prestem contas à sociedade. Uma questão em particular, em relação a garantir a qualidade da informação no ecossistema digital, tem justamente a ver com essa ideia de integridade da informação, e para isso a Unesco lançou, ano passado, linhas diretrizes para a governança e regulação das plataformas digitais. Aí há um capítulo importante sobre o papel do jornalismo, mas não só de outros produtores de conteúdo, e aqui ele faz referência a uma mudança de paradigma na forma como o jornalismo é desenvolvido, antes fortemente relacionado a algum suporte papel, televisão, rádio, e agora no mundo online. Aí a pergunta é como fortalecer os e as jornalistas nesse processo, quem são os jornalistas nesse mundo onde todos podem publicar, e aí a Unesco tem uma série de elementos, inclusive de formação, de capacitação, mas também elementos para combater os problemas no ecossistema digitais, entre eles o cyberbullying, a desinformação, o discurso do ódio, para mencionar somente alguns. Então, essas linhas diretrizes para a governança do sistema digital, que estão disponíveis em português e para download, tem aí uma série de elementos que vocês podem consultar para essa pergunta sumamente importante de como garantir a qualidade do conteúdo no ecossistema digital. To finish my answer to your question, we published a few years ago what we call the Windhoek Plus 30 Declaration of UNESCO. Why it's called Windhoek? Because the World Press Freedom Conference in 2021 took place in the city of Windhoek, Namibia. That's why we called it the Windhoek Plus 30 Declaration. The very first conference of the very first World Press Freedom Conference having taken place 30 years before in the same city of Windhoek. That's we called Windhoek Plus 30 Declaration. One of the key concepts in the declaration that was endorsed by the 193 member states of UNESCO, one of the key concepts calling for information as a public good. Information as a public good. Not information as a public harm. Not information as a public risk or a public hazard. Information has to be a public good. How can information be a public good? If the content is fact-checked, is objective, is of quality. And that's why we also call for free, independent, and pluralistic media. Media has to be free from any pressure, political pressure, economic pressure, business pressure, has to be
independent, and of course it has to be pluralistic to give different perspectives and viewpoints. And as far as the guidelines which we came up with for digital platforms, we call for transparency, responsibility, accountability of the platform companies, but we also call for content moderation and content curation. We don't want this disinformation. To finish on these two statistics of harmful online content, our recent study showed that 73% of women journalists are subject to online harassment. 73% of women journalists are subject to online harassment through the internet. And 25% of them ending up being physically attacked. This is a very tangible, alarming, harmful online behavior and content. Because how they are harassed through online content that should not be published in the first place. And that's why we call the digital platform companies to act through proper content curation, content moderation, not to take any content, including the harmful one, and post it online. And what people do, they share it online. And then we see the consequence of that. Elemento adicional para responder a sua pergunta, ele faz referência que em 2021 todos os estados membros da Unesco endossaram a declaração de Windhoek mais 30, Windhoek é a capital da Namíbia, e isso é um tema importante porque o primeiro Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, a primeira Conferência Mundial de Liberdade de Imprensa aconteceu na Namíbia em 1991, então 30 anos depois nós voltamos a Namíbia, a Windhoek, e aí foi aprovada a declaração de Windhoek que define a informação como um bem público. E por que isso é importante? Porque a Unesco faz um enorme esforço para dizer que a informação não pode ser um mal público, não pode ser um risco público, a informação tem que ser um bem público. E para isso é fundamental defender que a mídia e o jornalismo seja livre de pressões políticas, econômicas, seja independente e seja plural, ofereça diferentes pontos de vista nessa conversa. E aí ele traz duas estatísticas importantes de como a gente tem que fazer essa proteção e os riscos se não for feita. Um estudo recente da Unesco demonstrou que 73% das mulheres jornalistas entrevistadas foram objeto de assédio online, de diferentes tipos de assédio online. E 25% dessas que foram objeto de assédio online foram atacadas fisicamente depois, mostrando o quão grave é o problema que nós estamos enfrentando. Então, nesse sentido, as linhas diretrizes da Unesco demandam mais transparência das Big Techs, mais accountability, processos mais eficientes de moderação e curadoria de conteúdo, justamente para evitar que esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que causa dano, chegue até as plataformas digitais e depois seja compartilhado ou usado, no exemplo ao qual ele fez referência, para atacar, por exemplo, mulheres jornalistas, como esses dados da Unesco demonstram. Eu não vou resistir, vou fazer uma pergunta. Sou Carlos, da comunicação do G20. Eu queria uma consideração sua sobre temas que estão totalmente ligados a isso aqui. São os desertos de notícias. Nós temos milhares de regiões do mundo, milhares de cidades que não têm um único veículo de comunicação. Eu trabalhei em 3 veículos, eu sou jornalista desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente em 89, 3 veículos de comunicação que eu trabalhei já não existem, fecharam as portas, faliram, porque foram mal administrados, as pessoas perderam interesse ou as empresas não conseguiram criar um modelo de negócios que faça frente a esse modelo das plataformas digitais. E aí eu chego a esse ponto importante. O X, o ex-Twitter, está suspenso no Brasil por uma decisão judicial. O dono do Telegram foi preso na França. Chegamos a um momento em que temos estados-plataforma, em que um bilionário controla uma empresa com um PIB maior do que o de muitos países e que usa os algoritmos para manipular afetos, propagar fake news
e desinformação e desafia o judiciário e a soberania de Estados-nação. Chegamos a esse ponto. A Unesco é a favor da regulação das plataformas, mas eu pergunto, que regulação é essa? Como é que o G20, que é um grupo que não tem decisões vinculantes, os países não são obrigados a adotá-las e há muitos interesses em jogo, poderia colaborar nesse processo? Pergunta longa, desculpa, mas o tema vale a pena. There are many questions in this one question. Let me test my memory here. First of all, the very short answer. Being a member of the leadership of UNESCO, I cannot comment on ongoing judicial matters, whether a bit concerning Twitter X in Brazil, or whether concerning the CEO of Telegram in France. So that was a short answer. Let me go to the other issues. The information desert. Of course, we have seen that. As I said, the move from traditional media to digital media meant the advertising revenues that used to go to traditional media moved online. More than 75% of the revenues from digital advertising go to two companies, Facebook and Google. Two digital giants, depriving thousands, if not hundreds of thousands, of traditional media companies from those revenues. And therefore they have been struggling, and some, as you said, closed down. So at UNESCO we have a program on media economic viability. How can we help traditional media to stay economically viable? How can they sustain their operation? So we have an intergovernmental program called IPDC, the International Program for the Development of Communication. And one of the main themes of this program is the economic viability of traditional media. Então, na primeira parte da sua pergunta, só uma questão em relação aos exemplos do X e do Telegram. A Unesco não comenta decisões judiciais que ainda estão sendo processadas, seja no Brasil ou na França ou em qualquer outro lugar. Em relação ao tema dos desertos midiáticos, a Unesco vem fazendo um esforço que a gente chama de viabilidade econômica dos meios, primeiro de entender as dimensões do fenômeno. Então, por exemplo, nós fizemos um estudo com a The Economist Intelligence Unit para mapear o que aconteceu com os fluxos da propaganda ou dos anúncios que antes iam para os meios tradicionais e agora moveram para as plataformas digitais, confirmando o que você dizia, e basicamente a maior parcela desses recursos moveram dos meios tradicionais para somente duas grandes plataformas, Google e Meta. Para os interessados, parênteses, se vocês buscam UNESCO Media Viability, vocês vão encontrar todos esses estudos disponíveis no nosso website. E, em função disso, a Unesco criou um programa de viabilidade econômica dos meios que é levado por uma área da Unesco, também debaixo da liderança do Dr. Gelassi, que é o Programa Intergovernamental para o Desenvolvimento da Comunicação. E aí há uma série de recomendações e estudos específicos de como reverter este processo, por exemplo, discutindo novos processos de impostos que possam gerar renda para o jornalismo, entre outras recomendações da Unesco, debaixo desse manto da viabilidade econômica dos meios. The other question you raised is how can we implement, practically speaking, our normative instruments, our guidelines for the regulation of digital platforms? UNESCO has no executive power like G20. You mentioned G20. There are other international setups like the European Union and the European Commission that has executive power. When the European Union comes up with the Digital Services Act,
If companies do not respect, then the European Union fines them, and sometimes huge fines, sometimes in the billions, not in the hundreds of millions. So because the European Commission is a regulator, UNESCO is not a regulator. The European Commission has executive power. UNESCO does not have executive power. We work through advocacy. We work by helping our member states implement nationally our recommendations, but we are not a regulator and we don't have executive power. It doesn't mean that we cannot influence. So of course we can influence, and we have a number of measurable implementations. Briefly, if we take access to information laws in different countries, there used to be around 65 of them some years ago. Today there are more than 130 national regulations to implement access to information laws, meaning a citizen can access information, open government, open data, and UNESCO has been helping many countries to ratify, to draft and get voted by parliament national access to information laws. That's intact. Na segunda parte da sua pergunta, é importante esclarecer que, assim como o G20, a UNESCO não tem um poder regulador. A gente oferece recomendações aos diferentes atores, inclusive aos estados, mas nós temos uma relação, nós não temos a mesma lógica, por exemplo, da União Europeia, que, além de recomendar, tem o poder de regular. Então, por exemplo, ele faz essa analogia com a atual legislação europeia, que é a legislação diretiva sobre serviços audiovisuais, incluindo o serviço de plataforma, e nesse contexto a Comissão Europeia, caso as empresas não cumpram o que está no DSA, a União Europeia pode multá-las em bilhões de dólares, mas nem em milhões. Isso é algo que nem o G20 nem a UNESCO podem fazer, mas isso não quer dizer que as nossas ações não tenham impacto. Então, essas linhas diretrizes para governança e regulação das plataformas, elas o que fazem é estabelecer um conjunto de elementos que os estados, se desejarem, poderiam implementar em novas regulações sobre o processo. E aí ele faz uma analogia com uma outra área que também é de responsabilidade da UNESCO, que é, por exemplo, as chamadas leis de acesso à informação pública, no caso brasileiro, a LAI. A UNESCO ajudou dezenas de países a implementar essas legislações. Alguns anos atrás nós tínhamos 60 países com esse tipo de legislação, hoje são mais de 130, e nós não exercemos ali nenhum poder de polícia para que isso acontecesse. O que fizemos foi o que é uma boa lei de acesso à informação pública e ajudar os países nesse processo de implementação. A nossa proposta regulatória e de governança das plataformas digitais é semelhante. A gente propôs um conjunto de elementos que podem ser transformados em legislação e a UNESCO está aberta a ajudar os distintos países na implementação desse tipo de perspectiva de governança e de regulação. And to finish my answer, we are currently implementing with member states and with national regulators who showed interest. We are helping them implement the guidelines of UNESCO on the regulation and the governance of digital platforms. Subsequent to a global conference we organized last June, in which 75 regulators participated. So we are not only a think tank, like some people call us. They say UNESCO is the think tank of the United Nations. We are a think and do tank. We implement, we do things. We don't only issue policy briefs and publications, but as these examples show, of course, for us, the aim is, as I said, to transform lives, to help the betterment of society in the fields of education, culture, science, information and communication. Para concluir a resposta, ele faz referência aqui no processo de implementação dessas linhas diretrizes para a governança das plataformas digitais. Nós já estamos apoiando países específicos e órgãos reguladores nesse processo de implementação
Em junho desse ano houve uma conferência de reguladores organizada pela Unesco em Dubrovnik, na Croácia. Mais de 75 órgãos reguladores de diversas partes do mundo participaram, justamente para entender como eles podem avançar com esse processo da implementação dessas linhas diretrizes. Importante dizer, eu acrescento, sempre protegendo a liberdade de expressão, isso é o foco da Unesco, e ele diz, a Unesco é uma instituição de pensamento do sistema das Nações Unidas, mas não só de pensamento, também de implementação dessas recomendações. Nós não podemos forçar a implementação, mas nós podemos ajudar na implementação e, de novo, sempre com esse objetivo de transformar a vida das pessoas nessas questões que são altamente complexas. Teremos agora uma última pergunta pessoal da Universidade Federal de Alagoas. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada ao Dr. Gelassi pela excelente palestra. A minha pergunta tem a ver com as diferenças socioeconômicas que a gente vê principalmente no Brasil, mas que provavelmente é a realidade de outros países em desenvolvimento, porque apesar de sermos uma economia próspera e abundante, ela é muito mal distribuída, desigual. Então, eu gostaria de saber se a Unesco, juntamente ao Grupo de Trabalho de Economia Digital, tem algum direcionamento para essa resolução dessa desigualdade socioeconômica através da tecnologia, sobretudo nas escolas públicas e estaduais, né? Se tem alguma direção para isso e que pode ser aplicada em outros países também, mas na área da educação. Obrigada. Thank you for your question. You know, I wish I have your age. I wish I am part of this digital generation. Because when I was a student like yourselves, there was no internet. There were no personal computers. And sometimes my son tells me, Daddy, tell me how was life before the internet? How was life before the mobile phone? So you are so lucky, so fortunate. Why? Because today, through the technology and the internet, the world is at your fingertips. The world. I come from a small town in Tunisia. If I want to launch a business, well, you know what it is. Rent a physical store, hire an employee to help you, and then try to advertise what you do. Which means start spending money before even you cash a cent. Today, and I was, of course, at that time, we talk about the 70s, the 80s, your business will be very localized in your town, in your village. Today, you have the world at your fingertips, just by having that internet connection, at no cost. And you don't need the help of others, and you don't need to know how to program a computer. Today, as you know, there are algorithms and software that will do the coding for you. This is the world of today, which is, back to your question, a world of economic opportunities, and technology help you leapfrog. I will finish later, but I'll let you translate. Ele está dizendo que ele inveja vocês, que ele gostaria de ter nascido nessa época da geração digital. Quando ele era um estudante, não havia sequer computadores pessoais, os PCs, e os filhos dele perguntam isso, como era a vida antes da internet e dos telefones móveis. Ele traz esse exemplo da área da economia e dos pequenos negócios. Ele vem de uma cidade pequena na Tunísia e antes do mundo digital, abrir um negócio significava alugar um espaço ou comprar um espaço, contratar funcionários, fazer um investimento para que o seu produto pudesse chegar, a propaganda sobre o seu produto, o que hoje não é mais necessário com a digitalização e com acesso ao mundo digital, porque o mundo está a um clique de distância e, portanto, os negócios podem ser operados de outra maneira. Você não precisa ter necessariamente esses níveis de investimento para começar a ter renda. E aí ele finaliza e vai continuar, que é relacionado à sua pergunta. A tecnologia oferece um conjunto de oportunidades econômicas
que podem colaborar também com a redução dessas desigualdades. Just let me mention two examples. They are very well known. You heard of Mark Zuckerberg and you heard of Jeff Bezos. Mark Zuckerberg is the founder of Facebook. What did he do? He was a student at Harvard and he worked on a digital repository of his classmates. He said, to stay in touch, let me create online a repository, like a database. You can put your photo, you can put information about you, information you want to share. That's how Facebook started, when he was a first-year student. Today, Facebook is valued $1.5 trillion. A trillion is 1,000 billions. That's how it started. One person with an idea and an internet connection. Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon.com. Amazon today is valued at $2.5 trillion. What did he do? He started selling books online. He didn't produce the books. He bought them from the book publishers. He was an intermediary between the book publishers and readers like you and me. He was the go-between, but he sold at a discount. And he sold any book in any language. While if you go to a physical bookstore, you find only books here in Portuguese or Mali, and you don't have, and the prices are not with a discount. He said, I can sell you any book in any language, new books, old books, through a website. One person, idea. Today, he's the number 2 or 3 richest man on earth. So what I'm saying, you tell me, there are many, many, many other examples. But I'm saying, an idea, somebody willing to innovate thanks to technology. And they failed initially, but learning from failures until you get it right. So what I'm saying is, technology offers new opportunities that did not exist before. And I think whether it's people or whether it's local or federal governments, they should leapfrog through technology. You don't need to follow countries that were ahead of you step by step. You can bypass, you can leapfrog. Today we have 4G or 5G mobile. You don't need to go through 1G, 2G, 3G. Go to the very latest technology. So that's what I'm saying, leapfrogging, which means you can reduce the economic gap between those rich or those advanced and those left behind and those who are poor, provided you are willing to do it, to be a self-digital entrepreneur. And if you just get an idea and the willingness to try out, it doesn't work, it doesn't mean throw away the idea. It means keep the idea and try a different approach to it until you succeed. Ele deu 2 exemplos muito conhecidos. Primeiro, do Michael Zuckerberg, que, como vocês sabem, é o CEO da Meta, ele que começou como um estudante de primeiro ano em Harvard, criou o que era um repositório, um databank dos colegas de classe, e essa foi a ideia original, que hoje está nessa companhia enorme que vale 1,5 trilhões de dólares. O outro exemplo é do Jeff Bezos, um dos principais acionistas da Amazon. Ele também começa como uma única pessoa, com uma ideia de vender livros online com desconto, livros em várias línguas. Era um website que hoje é essa empresa que vale 2,5 trilhões de dólares, e como esses há muitos outros exemplos em que o foco da tecnologia é uma oportunidade para transformar empreendedores digitais que podem daí dar este salto em termos de redução de desigualdades econômicas e criar essas riquezas através dessas oportunidades. E a tecnologia ajuda também a dar saltos. Não é necessário que um país avance ou um empreendedor todos os processos que outros já fizeram, se pode aprender com o que está lá e já dar o salto para esta nova etapa. Então, a visão aqui é que a tecnologia pode efetivamente ajudar a reduzir essas desigualdades econômicas através de fazer uso e
como se diz em português, às vezes eu me confundo, utilizá-la como um processo para dar estes saltos que também são saltos econômicos. My advice, and I will conclude with this, my advice to students who are part of this digital era, I see in many number of countries, including my country, a very high percentage of unemployed university graduates. They have the diploma, they have the university degree, but cannot find a job. And they say, yeah, okay, send out CVs, go to interviews. But while waiting, don't just stay inactive. You graduated, meaning what? You have a competency, you have capabilities. You have the competence, you should have the confidence. You can create your own job. Don't only wait for others to hire you, to employ you. Through digital, you can be self-employed, you can create opportunities for you. That maybe, after time, you'll say, I'm glad that nobody hired me right after graduation, because that pushed me to try hard. Think big, start small, scale up fast. Think big, be ambitious, be positive, have goals. Start small, try an idea, and don't give up, even if it fails the first attempt. Try again, persist, persevere. The minute it works, scale up fast. As I was saying, Facebook started with an online database for the classmates of Mark Zuckerberg. Then it became for the university students. Then it became for everybody in the world. And today, 3 billion people use Facebook. See how it started. Start small, fine-tune, and scale up to the world fast. So this is my advice. My advice, you have the competence, give yourself the confidence that you can also change the world if you know how to innovate and how to leverage technology. Ele gostaria de finalizar oferecendo um conselho a estudantes como vocês, reconhecendo que no país de origem dele e em muitos outros há uma alta taxa de desemprego entre os estudantes que graduam e aí começam a buscar emprego no mercado. E aí o conselho é: preparem os seus currículos, enviem, se candidatem a posições. O conselho de outras pessoas, mas o conselho dele é: enquanto vocês estão fazendo isso, não esperem este processo. E é isso que a tecnologia oferece, a possibilidade de que vocês possam, com as competências e habilidades que vocês adquiriram no processo de formação universitária, vocês possam pensar em criar os seus próprios oportunidades de trabalho através do mundo digital. E como ele diz, pensando, tendo um horizonte importante adiante, começando pequeno. A ideia pode ser originalmente pequena, mas uma vez que ela funcione, muitas vezes depois de tentativas, de erros e acertos, fazer com que ela escale rapidamente. E de novo, o exemplo do Facebook é muito isso, né? Começou como uma coisa em uma turma na universidade, rapidamente se espalhou para a universidade toda, depois para a região de Boston, e hoje é uma tecnologia que chega a 3 bilhões de pessoas no planeta. Então, de novo, o uso das oportunidades que a tecnologia oferece numa mudança de paradigma em relação ao acesso ao mercado de trabalho. One last sentence I would like you and your colleagues to walk away with. Dream, believe, achieve. Do you have a dream? What is your dream in life, including work-wise? Do you believe in that dream? If you really believe in it, hopefully that is an important factor to achieve that dream, to implement it and to succeed. Ele gostaria de terminar com essas 3 palavras: sonhar, acreditar e aí alcançar. Vocês precisam ter isso, com o que vocês desejam, o que vocês almejam, qual é o sonho, mas é importante acreditar nisso, e isso é fundamental para ir alcançar esses objetivos.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Guilherme. Thank you, Taufik. Thank you for the opportunity. And be the citizens of change. Be the citizens of the digital transformation.